Ontem teve um evento em São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, o governo, eles querem fazer uma média com o bolsonarismo, acabaram dando um título para a Michelle Bolsonaro. Mas a própria Michelle, como a gente sabe, ela é um apêndice, ela é um pedaço do próprio Bolsonaro e do bolsonarismo e ela é utilizada para essa finalidade. Não tem história política nenhuma, não tem nada a oferecer, a não ser algumas orações evangélicas que ela faz aqui e ali. É uma pessoa desprovida de qualquer situação objetiva que possa melhorar ou trazer algum adendo do ponto de vista objetivo para a política no país. Mas eles querem transformar ela, talvez até numa candidata a presidente, numa candidata ao Senado. Vai ser eleita, se ela se candidatar ao Senado, vai ser senadora, né? Porque existem pessoas dispostas a votar por conta desse movimento bolsonarista que acontece aqui no país, que é insano, que é uma coisa assim, doentia. Aí o que ocorre? O evento da Michelle, ela mesma não apareceu tanto. Tudo que ficou em relação a esse evento foram as entrevistas do Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, foi isso que foi repercutido. A própria Michelle mesmo não teve absolutamente nada sobre ela, a não ser ela levantando lá o título que ela recebeu. O Bolsonaro, num dado momento, ele tentou receber a imprensa, ele não faz isso, ele não tem esse hábito, e mais uma vez, como não poderia deixar de ser, na ausência de uma resposta, na ausência de um argumento mais objetivo, ele distrata a imprensa. E ontem não foi diferente, olha só. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na Baixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, porque tem muita senhora aqui. Tá? Então não há crime nenhum nisso. Porventura dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Bom, tem uma santa paciência. Ué, mas há algum problema em responder? Quer dizer, não vou responder porque tem senhoras aqui. Olha, eu dormi lá por esse motivo. Mas ele não tem a resposta. Então ele não dá a resposta e ainda dá um coice no repórter que faz a pergunta, que é uma pergunta pertinente. Quer dizer, o mundo inteiro, não é o Brasil, é o mundo inteiro falando sobre o fato dele ter se refugiado lá. Não tem motivo para ele ter dormido lá. A casa dele está a metros dali. Ele poderia tranquilamente ir na embaixada, que tá tudo certo, visitar a embaixada não tem nenhum problema, mas dormir na embaixada, ficar na embaixada 2 dias dormindo, no momento em que há uma ação policial contra ele por ele ter tentado cometer um golpe de Estado. Quer dizer, o sujeito está sendo investigado, existe uma série de ações que estão prendendo pessoas por tentativa de golpe de Estado, aí ele vai dormir na embaixada? Fujão, covarde, não tem motivo para ele dormir lá que não seja fugir da justiça. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, tá? Converso com os embaixadores. Isso é ele tentando justificar. Frequenta embaixadas, tentando amenizar essa situação. Não, ele frequentou uma embaixada de um sujeito que é extremista, é um neofascista. O Orbán é um sujeito que tem ressalvas no mundo todo, no planeta Terra, por ser um sujeito ditatorial, um pensamento é uma ditadura o que ele faz na Hungria. E aí fica essa situação, sabe, de tentar se justificar, tentar diminuir a situação, tentar não deixar para os seus seguidores fanáticos de que ele é um covarde fujão, que ele não enfrenta as coisas, que ele não encara as coisas, que ele morre de medo. Ele sempre se demonstrou um sujeito medroso, sempre, isso não é agora. E aí fica essa situação, sabe, teve o caso Marielle, ele tenta, agora que não tá ligado a mim, quer dizer, é cedo para dizer isso, né? Mas por que então ele simplesmente não fez com que essa situação tivesse um fim? Por que ficou essa protelação? O próprio Freixo explica a respeito disso. Vamos falar a verdade? O crime da Marielle só foi solucionado porque Lula assumiu o poder e mudou a Polícia Federal. Se não fosse isso, se não tivesse a vitória do Lula e não tivesse mudado a Polícia Federal, não teria resolvido o caso da Marielle. Ponto.
Então, a eleição não é um detalhe. Mudar as instituições não é um detalhe. Com erros e com acertos, né? Com concessões ou não, você tem que ganhar a eleição para mudar o destino da vida das pessoas. Se o André não tivesse assumido a Polícia Federal, não, o caso Marielle não seria resolvido. Seria um domingo de chuva normal no Rio de Janeiro. Não teria sido o que foi ontem. Isso é fato. Nem da Polícia do Rio, nem da antiga Polícia Federal. Como discordar do Freixo? É um fato. O crime só foi resolvido depois da saída do Bolsonaro no poder. Por que isso? Por que essa enrolação? Não estava tão difícil assim. E foi resolvido. E estamos com os mandantes presos. Essa questão toda que nós estamos falando aqui, na verdade, todo esse debate sobre Marielle, sobre embaixada, sobre baleia, essas coisas para mim, elas são, sinceramente, elas são secundárias, tá? E eu vou dizer para você por quê. Tem algo muito mais importante. Eu quero acompanhar junto com você esse vídeo aqui. E, por favor, não se esqueça de dar o like, hein? Por favor, dê esse like aqui. Se inscreva no canal. Só tô lembrando, tá? Se deixar para depois, você esquece. Dê o like, se inscreva no canal. Acompanhe o vídeo até o final. Nós vamos falar a respeito dessa oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar. Mas agora vamos acompanhar esse vídeo, porque eu acho que isso daqui que eu vou mostrar agora para você é que é o principal. É que realmente vale a pena a gente prestar atenção. Olha só. Além da fraude do cartão de vacina, que é essa questão ilegal, o Brasil também foi impactado no aspecto imoral durante a pandemia. A gente está falando da gestão, ou da falta de gestão no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos te mostrar dados, vamos te mostrar estudos, fundamentos. Dados, estudos, fundamentos, que é realmente aquilo que a gente precisa para tratar sobre um assunto com seriedade e com os pés no chão. Um estudo da Oxfam mostra que só no primeiro ano da pandemia, 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas se tivessem sido feitas as medidas de prevenção. Veja bem, nós estamos falando de 120 mil vidas. Isso daqui, gente, está na conta de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, 120 mil pessoas mortas, vidas que poderiam ter sido poupadas com medidas preventivas. E é bom deixar claro, o próprio Bolsonaro foi contra as medidas preventivas. Ele mesmo quis o tempo todo romper essas ações que eram preventivas, que eram necessárias. Medidas que foram esquecidas, ignoradas, pelo então presidente Bolsonaro, e isso várias vezes. O ex-presidente chegou a tirar a máscara de crianças em público. Tá lembrado dessa cena? Não só isso, né? Ele foi contra a utilização das máscaras. Ele mesmo fez questão de não utilizar as máscaras. Só quando as coisas ficaram muito difíceis para ele, em que ele poderia até ser preso se ele não fizesse isso, ele começou a usar máscara aqui e ali, mas mesmo assim, ele começou a tirar e ele o tempo todo indo contra. Mas as máscaras era só um problema, né? Ele dizia que não existia Covid, que era para tomar cloroquina, ivermectina, usando remédios sem comprovação, aquele bando de aloprados defendendo tratamento precoce, contra a vacina e tudo mais. A coisa foi pesada, gente. Então, o estudo também aponta que 20 mil pessoas, veja você, 20 mil pessoas morreram na fila à espera de atendimento. Pessoas que estavam doentes, que poderiam ter um atendimento, mas que não tiveram atendimento porque não tinha como atender. E todo mundo dizendo, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Se vocês saírem, vocês vão se infectar, não tem como tratar vocês. E que ainda no primeiro ano houve um aumento excessivo de mortes por causas naturais no Brasil. 305 mil óbitos acima do esperado. No primeiro ano da pandemia. Sobre os testes, a Oxfam aponta que menos de 14% dos brasileiros fizeram teste de Covid e que as pessoas mais ricas fizeram 4 vezes mais testes do que as outras pessoas. E lembrando uma questão importante aqui, tá? Importantíssimo. O governo Bolsonaro jogou fora testes. Jogaram fora lotes e lotes de testes. Milhares de testes foram jogados fora. Porque aquele sujeito lá, o tal do Pazuello, ministro da Saúde, ele não tinha uma logística de entrega desses lotes de testes. Então muitas pessoas acabaram morrendo também em função disso. Lotes jogados fora, era a situação que trocava o nome do estado e aí mandava, por exemplo, oxigênio para um estado que era para mandar para outro e gente morrendo sem oxigênio. A coisa foi séria, gente.
Olha a disparidade, o que a gente está falando também de mortes, né? Que poderiam ter sido poupadas 120 mil aqui, 20 mil aqui à espera de atendimento, mortes, né, por causas naturais, por falta até de um diagnóstico, de um atestado, 305 mil. Aí você pode dizer número, né? 120 mil, 20 mil, 305 mil. Número para a gente, de repente, mas para quem tinha aqui um pai, uma mãe, um filho, isso não é número. Isso é uma pessoa que morreu e que deixou uma família aí. A que dor. Então, gente, a gente fica falando de fraude, de cartão de vacina, a gente fala sobre dormir na embaixada, a gente fala sobre essa tentativa frustrada de golpe. Tudo isso é muito grave, muito sério, são crimes cometidos pelo Bolsonaro. Mas essas mortes é algo que a gente simplesmente esqueceu, a gente simplesmente não fala mais. Nós temos nas costas do Bolsonaro pelo menos 120 mil mortos no primeiro ano de pandemia. E aquilo acontecendo, todo mundo entrando em pânico com aquilo, a gente aqui no canal perdendo o resto dos cabelos, né? Arrepiando até os cabelos que a gente não tem, e esse sujeito simplesmente flanando pelas ruas, provocando aglomeração, não usando máscara, defendendo tratamento precoce, negando a compra de vacinas, não vou comprar a vacina, né? Não vou comprar a vacina, uma série de situações que ele simplesmente protelou. Esse sujeito é um criminoso. Ele já deveria estar preso. E não é de agora, é muito tempo. É por isso que ele sabe, ele tem consciência disso. Ele sabe que ele vai ser preso. Por isso que se refugia numa embaixada, por isso que tenta o tempo todo, vai lá a polícia colocar uma ação lá com ele na casa da praia dele, aí ele foge de jet ski. Ele sabe que ele vai ser preso, mais cedo ou mais tarde. Tá sem passaporte, e a gente simplesmente fica batendo palma para isso, enquanto ele continua com essas ações de golpe, continua movimentando fanáticos no Brasil todo, esse pessoal aloprado no país inteiro, né? As ações dele de ficar o tempo todo provocando o país, provocando as autoridades, elas continuam. Ele está o tempo todo fazendo isso. Ele é um sujeito que, infelizmente, não tem freio. Ele continua sendo um agitador. Ele não dá paz para o país. Ele não permite que um governo possa governar. Ele não quer isso. Ele não quer o crescimento, o desenvolvimento do nosso país. Ele quer que o Brasil inteiro gire em torno dele e da família dele. É simplesmente um criminoso que precisa ser preso, mas não pode ser preso por qualquer coisa, não pode ser preso e solto daqui a 30 dias, tem que ser preso e ficar lá pelo menos 10, 15 anos, tem que ser esquecido. E esquecido que eu falo, não vai ser pelos aloprados, esses aí vão ter como um santo, esquecido pela democracia, para que ele possa ser um exemplo para o nosso país do que não deve ser feito quando se tem um poder nas mãos. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui o seu comentário. O que você acha a respeito dessa situação toda e dessa entrevista aí, essas entrevistas que o Bolsonaro está dando, né? Inclusive lá na entrevista teve lá uma aloprada lá, uma bolsominion dizendo, olha, a Globo não é bem-vinda aqui. Que medo é esse da Globo? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like, por favor, se inscreva no canal. A gente sempre fala aqui no final dos vídeos também que você pode trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar, e eu mesmo explico para você. Eu explico isso para você. E vale a pena você entrar no primeiro link aqui do comentário fixado. Entra aqui no link e você vai ter a explicação. Aí você decide se você quer ir adiante ou não. Mas para você ter a explicação é gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? É o primeiro link da descrição. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. E eu peço, por favor, ajude o nosso canal. Ajude os canais que têm como nós uma meta. Nós temos uma meta de combate à desinformação, de combate ao discurso de ódio. Então ajude o nosso canal, você pode ser membro aqui do nosso canal, membro do nosso Apoia-se, seja um apoiador do nosso Apoia-se, dê essa força lá pra gente. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você puder, se você quiser, qualquer valor pelo Pix, isso também nos ajuda bastante. Ajude o nosso canal, ajude outros canais progressistas, de jornalismo independente. É importante, gente, nós precisamos dessa ajuda, tá bom? Aproveito mais uma vez para desejar para você mais uma boa terça-feira. Daqui a pouco a gente volta.